povo, bem-vindos pro Sou Vaidosa! Bem-vindos também pro Afrodite Spot, quem vai estar assistindo ou ouvindo, né, lá pelo podcast, no Spotify. É um podcast, gente, que eu nem falei pra vocês aqui direito no YouTube que eu tinha, porque é o que acontece. Aparecemos a hora que quer, voltamos a hora que queremos, falamos do que a gente quer. É basicamente sobre desenvolvimento pessoal, é sobre os desabafos femininos, assim. A gente fez 2 temporadas com a Carol, né, do Ione das crianças, né, aqui nessa casa. Tô saindo pra ir pra escola agora, então por uns minutinhos ainda vai ter esse tumulto aqui no vídeo. Mas enfim, eu tava explicando do Afrodites, né, que a gente gravou aí umas temporadas, tá bem bacana. Posso até deixar linkado aqui embaixo se vocês quiserem ver tudo. E agora a gente vai postando assim, postando conforme, sabe, sem pressão, sem pressão, sem pressão. Vamos postando a hora que dá, o dia que dá. Resolvi vir aqui gravar essa série de vídeos aí pra vocês, essa sériezinha, né, de 3 vídeos, minissérie, né, aliás, pra fazer aquela coisa, né, aquele movimento que todo mundo que tá aqui produzindo conteúdo nas redes sociais sabe muito bem como é que é, né? Aquele movimento de soltar um pouco do nosso ego aí e falar um pouco mais da gente. Bom, vou ser bem sincera pra vocês aqui, viu? Embora eu seja terapeuta, eu trabalho com comunicação, trabalho na internet há bastante tempo, eu não fico tão confortável de vir aqui ligar o microfone e falar sobre mim. Mas, enfim, é pra isso que a gente tá, né? E agora eu quero muito fazer esse movimento porque eu estou fazendo 43 anos. Não sei se eu estou fazendo exatamente no dia que vocês vão assistir ou ouvir essa conversa nossa, ou se de repente se eu já fiz, né, em algum momento aí 43 anos. Mas essa idade me deixou muito reflexiva. Depois que eu passei aí dos 42, eu fiquei muito reflexiva, sabe, sobre coisas que a gente vive e sobre o processo todo que me moldou enquanto pessoa pra poder chegar até aqui. E aí resolvi vir aqui, abrir o microfone, abrir a câmera pra gente poder conversar como forma mesmo, assim, de trazer alguns insights, porque acredito que de repente ouvindo outras pessoas falar sobre a própria vida pode trazer alguns insights importantes, né, pra vocês que estão aí escutando, pra que vocês possam de repente pensar um pouco sobre a própria vida também. Cara, eu tô achando que eu não tô focada, que coisa. Mas eu sou muito cega, né, velho? Então eu não sei se eu tô focada ou não. Ai, que difícil isso. Vou gravando, se não estiver focada, vocês me desculpem, o próximo vai estar. Eu resolvi começar essa minissérie falando sobre algo importantíssimo e algo que foi realmente uma divisão de águas dentro do que eu me entendo por gente, por pessoa, por ser humano e dentro da construção da Chan que vocês conhecem aqui pela internet. Que é o fato de eu ser mãe de 3 crianças. Isso me moldou completamente de um jeito que eu não fazia ideia que pudesse ser possível. Eu sempre quis ser mãe, foi sempre um desejo muito grande do meu coração e uma certeza muito grande da minha vida também. Eu sabia que eu seria mãe, eu tinha certeza que eu seria mãe. Eu não tinha certeza se eu ia encontrar o amor da minha vida, eu não tinha certeza se a profissão que eu iria ser e tal, mas eu sempre tive muita certeza sobre a maternidade. E é engraçado, há um tempo atrás, eu e uma amiga, a gente tava numa viagem, né, e conversando sobre maternidade, ela conversando comigo a respeito da vontade de ser mãe, mas sobre o momento em que a maternidade se apresentou, ela não se sentia pronta, né, ainda. E eu dei pra ela uma resposta e uma frase que eu sempre falo muito e sempre falo de um jeito muito automático quando me falavam sobre maternidade, que é, então, a maternidade ela não impede você de fazer nada, mas ela adia muitas coisas, porque são muitas demandas, são muitas funções. Eu sempre gosto de dizer também que a partir do momento que eu me vi mãe, e acho que a partir do momento que todas nós nos enxergamos mães aí, você não tem só uma vida pra cuidar, você não é só uma vida, você é 2 vidas, você é 3 vidas, no meu caso você é 4 vidas. E quando eu digo 4 vidas, eu falo isso de um jeito muito grande, porque é assim mesmo que se apresenta. Você vive a vida daquelas pessoas por muito tempo e você é parte importante de como é que aquelas pessoas vão se formar psicologicamente, emocionalmente, intrinsecamente. Você vive os sonhos delas, você vive as perspectivas delas, você vive as dificuldades que eles possam ter em alfabetização, em desenvolvimento, né? As mães que são mais atípicas como eu, você vive todas as dificuldades dessas pessoas e você precisa se envolver com isso porque a quem eles serão depende
depende exclusivamente dessas pessoas que você tá formando agora e da forma como você vai lidar, responsável ou não, comprometida ou não com aquilo que eles serão. Então é necessário que a gente se comprometa assim com essas vidas enquanto eles estão aqui. Quando eu falei essa frase pra ela, nessa vez especificamente, isso bateu de um jeito muito diferente em mim, porque eu comecei a pensar na pessoa que eu era antes da Jade aparecer. E eu falo aqui especificamente sobre a Jade porque ela foi minha primeira filha, mas eu não falo só dela, né? Pensando que cada filho meu trouxe alguma coisa pra mim e me agregou em alguma coisa. Eu ainda acho que eu não tô focada. E eu falo muito, né, da perspectiva de do que cada um dos filhos trouxe pra mim. E falo especificamente de Jade, porque ela foi a primeira, né? Ela que abriu essa revolução toda da maternidade na minha vida. E foi realmente uma revolução. A ponto de, quando eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso, eu não acho que seja de todo honesto eu falar que a maternidade adiou coisas na minha vida. Adiou coisas que eu gostaria de fazer. Porque a Shank fala aqui hoje com vocês, a Shank saiu em busca de realizar sonhos, de cumprir projetos, de ir atrás de tantas coisas que eu já desejava, sabe, lá no meu coração, mas estava numa perspectiva muito utópica, ficava numa perspectiva muito de sonhos e de devaneios, assim. Essa Shan mudou completamente a perspectiva sobre sonhos e objetivos, sobre metas, sobre projetos da Shan que tá aqui hoje. Eu não teria feito metade das coisas que eu fiz hoje se não fosse por Jade, se não fosse por essa pessoa ter aparecido e ter me transformado. A maternidade me transformou de uma forma que não é honesta eu dizer que a maternidade adiou meus projetos, porque os projetos eram completamente diferentes antes da Jade aparecer, antes de eu me tornar mãe. Então, assim, pode ser que isso seja muito honesto, que seja muito real na tua vida, sabe? Dizer que a maternidade adiou alguns projetos, não impediu nada, mas adiou alguns projetos. Até é honesto dizer de repente, e eu acho muito legítimo se você dizer que na tua maternidade muitos projetos e muito do que você era teve sim que ser esquecido. Eu acho muito legítimo porque eu entendo tudo o turbilhão que é maternar crianças, né, como eu já falei aqui. Mas a verdade é que na minha maternidade não é honesto eu falar isso, porque se eu for olhar pra Shan que eu era antes e pra Shan que eu sou agora, não tem absolutamente nada a ver. Nada que eu tenha deixado de lado. E nada que aquela Shan comunique com a Shan de agora. E que fale, nossa, mas a gente era isso, sabe? E agora a gente não conseguiu ser mais. Absolutamente nada. Eu ganhei um fôlego. Eu ganhei uma perspicácia. Uma disciplina. Um senso de objetivo e de meta que não existiam na Shan que não maternava, sabe? Na Shan antes da Jade, do Rael e da Eva. Eu falei que eu não ia chorar. E esse processo todo começou de um jeito muito duro. Começou com Jade me tirando de tudo aquilo que eu acreditava como a minha vida ideal, sabe? Desde o momento da concepção dela mesmo, sabe? Que, poxa vida, eu fui mãe na adolescência com 30 anos, mas eu acho que isso depois eu posso gravar novamente pra vocês aí contando essa história melhor. Mas não era o momento em que eu queria engravidar, sabe? Não era o momento em que eu tinha idealizado engravidar. E aí depois eu desenvolvi no meu pós-parto, no meu puerpério ainda, eu voltei a trabalhar muito cedo, desenvolvi uma síndrome do pânico que me tirou da profissão que eu amava fazer, que eu adorava estar lá exercendo, sabe? Me tirou da musicoterapia, que foi o que eu estudei pra fazer e que eu amava ser, e tava ocupando um lugar que eu tava adorando, sabe, fazer e acontecer ali. E me tirou de tudo isso, sabe, pra depois me devolver pra mim de uma forma que eu não imaginava que fosse possível. Me devolver alguns sonhos e devaneios ali do passado que eu jamais imaginaria que eu pudesse realizar, sabe? Quando eu era pequena, quando eu era adolescente, eu sonhava muito em ser comunicadora. Eu queria muito trabalhar com televisão, queria muito trabalhar com rádio naquele tempo, queria muito estar falando com as pessoas, queria muito estar me comunicando aqui. Mas naquele tempo, até pela não perspectiva de internet, né? Não tinha internet ainda, YouTube e todas as plataformas sociais da forma como a gente tem hoje. Isso era uma coisa muito distante pra mim. E era muito irreal, de repente, eu me arriscar a fazer isso. Me arriscar a fazer um jornalismo, me arriscar a fazer outra coisa. Era algo muito irreal pra mim. De repente, voltar a ver esses sonhos sendo devolvidos e voltar
nessa perspectiva de conseguir me comunicar, de conseguir abrir uma câmera, falar com vocês, ver essas pessoas chegando até mim na internet, foi muito, muito libertador, sabe? E foi algo que não teria aparecido, não teria surgido se não fosse a maternidade. Não teria surgido a melhor perspectiva da minha vida. E se a gente for pensar não só em forma profissional, assim, for pensar em quem eu for, em quem eu sou mesmo hoje, a forma como eu me apresento, sabe? A segurança que se impôs a mim de ser uma mulher preta, uma mulher crespa e uma mulher muito feliz em ser tudo isso e gostando muito de ser tudo isso. Eu amo muito ser quem eu sou, assim, eu me acho uma mulher muito, muito mais bonita, muito mais inteligente. Eu amo meu cabelo, eu amo a minha cor, eu amo a minha pele. E tudo isso é fruto de um exercício de autoestima que quem me levou a ter foi a maternidade. Que quem me levou a ter foi Jade, foi Rael e foi Eva. E eu falo isso aqui pra vocês com muita tranquilidade. Numa perspectiva emocional, afetiva, de sentir sim que o amor é pra mim, que o afeto é pra mim, que uma relação saudável me pertence. Tudo isso aconteceu usando a maternidade como um gatilho muito grande para que eu pudesse trabalhar todas essas questões em mim, sabe? A maternidade me levou de novo para a terapia e me fez enxergar e trabalhar isso em mim de um jeito muito, muito mais concreto e muito mais real. Primeiro episódio dessa minissérie em que eu tô brindando os meus 43 anos, que eu tô brindando a pessoa que eu fui, que eu sou, que eu serei, que se reconstruiu e que se reorganizou ao longo desses 43 anos. É sobre isso. Um brinde à maternidade. Um brinde aos meus 3 filhos que ajudaram a me desconstruir e a me construir de volta da forma que eu me apresento pra vocês hoje. Eu não sei ainda o nome que vai ter essa minissérie, mas com certeza vocês já vão saber. E é isso, eu espero muito que vocês tenham curtido. Claro que eu quero saber o que vocês pensam, claro que eu quero saber a vivência de vocês. Deixa aí nos comentários pra mim tudo que vocês acharam disso, tudo que a gente conversou aqui. E um beijo pra todo mundo, tchau, até a próxima.